dia, vamos para mais uma aula e hoje é história. A gente sabe que o assunto colonização é bem extenso, certo? E é bom a gente aprender um pouco de cada coisa, né? Que foi que aconteceu no passado, justamente para a gente entender o que nos cerca atualmente, né? Entender as coisas, por que acontece, por que isso, por que aquilo outro. Então, nada melhor do que a história para estar explicando coisas, né? E lá na página 372, vamos estar falando sobre os estrangeiros na colônia. Muito importante esse assunto para a gente entender até mesmo a nossa cultura de hoje em dia. Por que a nossa cultura é de tal jeito, né? De tal forma. Por quê? Justamente pelas pessoas que foram chegando para colonizar aqui o Brasil, né? Que foram pessoas de vários locais do mundo vindo para o Brasil, assim se formando a nossa cultura, se formando nós brasileiros. Vamos acompanhando a leitura e eu vou explicando, tá? Para vocês. Os africanos no Brasil. Com o modelo de colonização exploratória, o governo português necessitava de mão de obra barata para o trabalho dos engenhos. O caminho encontrado por eles foi trazer pessoas escravizadas da África. Gente, lembrando um pouco, recapitulando sobre os engenhos. Lembra que eram aqueles locais onde tinha a casa dos patrões, né, dos engenhos, donos dos engenhos, que naquele local eles tinham onde tirar o açúcar, né, a cana de açúcar, entendeu? E para isso, para esse trabalho, eles tiveram de fazer isso, escravizar pessoas, né, de outro país para trazer para cá escravizados para fazer esses trabalhos praticamente de graça. Na verdade era de graça, né? Que ao longo da nossa leitura vocês vão entender como era o tratamento deles, né? Desses escravos, como os portugueses tratavam eles. Acompanhando a leitura. Por mais de 350 anos, milhares de africanos foram trazidos à colônia portuguesa. Homens e mulheres tornavam-se escravos em terras africanas após a derrota em guerras pela conquista de novos territórios. E também existiu pessoas que eram escravizadas por dívidas ou atitudes criminosas. Muitos africanos escravizados foram vendidos a traficantes de escravos, que os obrigavam a embarcar em navios para outros continentes. Vamos lá dar uma pausa para entender. Milhares de africanos, eles foram trazidos para o Brasil como escravos. Isso durante 350 anos, gente, muito tempo. Tanto de escravos que vieram para cá, não foram brincadeira. Mas como eles se tornavam escravos? Primeiro, quando eles disputavam territórios lá na África, a população que perdia o território era transformado em escravos. Ou então, naquela determinado local onde tinha crimes, ou então dívidas, a pessoa ficava devendo um para o outro, aquela pessoa que estava devendo se transformava também em escravo, para poder pagar a sua dívida. O que aconteceu? Muitos traficantes, pessoas, começaram a vender para cá, para os portugueses, para trazer para cá, certo? Vamos lá acompanhando a leitura para melhor entender. Da África para a América. Embora viessem de diferentes regiões da África, os escravos eram tratados como um único povo. No entanto, cada grupo tinha sua língua, cultura e costumes. Nas embarcações apelidadas de navios negreiros, as pessoas escravizadas viajavam em porões lotados, em condições extremamente ruins de alimentação e higiene. Muitos adquiriam doenças e morriam durante a viagem, sendo lançados ao mar. Os que conseguiam sobreviver à viagem chegavam doentes e enfraquecidos. Gente, quando os traficantes vendiam essas pessoas como escravos para os portugueses, eles eram trazidos em navios. Navios esses apelidados de navios negreiros. Pois os africanos, a gente sabe que tem a pele, o quê? Pele negra, certo? E por ter a pele mais diferenciada do branco, que eram os portugueses,
eles era diferenciados, olha só, gente, por causa da cor da pele. E eram tratados pior do que animais. Tanto é que nesses navios que eles eram trazidos lá da África para a América, para cá, para o Brasil, era de extremamente... era horrível a convivência ali. Eles não comiam e não tinha nenhum tipo de higienização. Tanto é que eles acabavam pegando doenças e pelo meio do caminho acabavam morrendo. E para não ficar lá, a pessoa morta dentro do navio, eles eram jogados no mar, descartados assim como se fossem animais. Ou seja, é extremamente doloroso, né, ver essa parte da história, mas é real, tá? Realmente aconteceu. Virando a página, lá na 373, o mercado de escravos, continuando a leitura. Chegando às terras brasileiras, os escravos eram tratados e recebiam cuidados de higiene e alimentação para que mostrassem em melhores condições, sendo em seguida levados para mercados onde eram comprados por proprietários de terras e senhores de escravos. Depois que eles chegavam no Brasil, os traficantes iam vender, eles alimentavam ele, né, mandavam eles tomarem banho, depois iam ficar lá na praça como fosse mercadoria para ser vendida. Aí quem ia comprar lá são os proprietários de terras, né, os senhores de escravos, justamente para poder estar trabalhando lá na produção de cana-de-açúcar e tudo mais. Proprietários de terras e senhores de escravos buscavam nesses mercados homens fortes e de boas condições de saúde para fazer os trabalhos mais pesados, e mulheres para trabalhar tanto nas lavouras quanto na casa dos senhores, onde faziam as tarefas domésticas e cuidavam das crianças. Então, era essas tarefas que eles davam a essas pessoas escravas. Era para trabalhar com pesado, né, no campo, carregando coisas, né, os homens fortes, e as mulheres geralmente era para estar na colheita, né, lá na lavoura, ou então na casa para cuidar da criança e da casa, né, com serviços domésticos. Para isso que eles queriam essas pessoas, escravizavam para isso. Depois de vendidos, diversos escravos eram marcados a ferro quente, com o símbolo do seu proprietário. Gente, outra coisa horrível. É igual animal mesmo. Eu acho que vocês já viram ou já ouviram falar que quando a gente tem um gado, né, um boi, a gente marca o boi para dizer que é nosso, na nossa fazenda. E assim eles faziam com as pessoas, com esses escravos. Eles marcavam com o símbolo do dono, né? Marcavam de forma como? Pegavam um ferro quente, estava na brasa e marcava na pele da pessoa. Gente, imagina como não doía. Para evitar revoltas e rebeliões, muitos grupos familiares eram separados na venda, sendo destinados a locais diferentes. Gente, os africanos, às vezes, era uma família toda transformada em escravo. E para não ter problema, eles separavam a família, separavam a mãe dos seus filhos, o marido da sua mulher, e iam para outros locais totalmente diferentes. E assim a gente finaliza a primeira parte aí. Vamos agora para as atividades, tá? Ainda na página 373, temos a atividade 1. Vamos responder algumas perguntinhas aí, tá? Primeira, por que os portugueses escravizavam os africanos no século XVI? Por quê? Por quê? Respondam lá. Dá uma olhada no texto. O texto vai servir para isso, para você estar respondendo essas perguntinhas, tá? Segunda questão. Os escravos eram tratados com respeito a que os seres humanos têm direito? Explique sua resposta. Pelo tudo que eu expliquei para vocês acham que os escravos eram tratados bem, com respeito? Sim ou não, você explica por quê, tá bom? Terceira questão. Pinte de verde os quadrinhos que identificam as afirmativas corretas e de laranja as incorretas. Vocês vão ler essas alternativas aí e se for correto, você pinta de que cor? Laranjado.
incorreto, você pinta de laranjado. Se for certo, você pinta de verde, tá bom? Um quadradinho aqui. Quarta questão. Em seu caderno, escreva as afirmativas indicadas como incorretas na atividade anterior, corrigindo-as. Na terceira, você vai escrever no caderno as alternativas indicadas como incorreta e transformando ela para correta, tá? Por exemplo, a primeira, a escravidão foi uma prática desenvolvida pelos portugueses com a intenção de colonizar o Brasil. Está incorreto. Se é incorreto, eu vou pegar e reescrever ela. A escravidão foi uma prática utilizada pelos portugueses para aumentar a mão de obra disponível no Brasil. Foi para isso que serviu a escravidão. Não foi para colonizar. Foi sim para a mão de obra. Tá? Aí verifique lá qual a outra que você pintou como laranjado, como incorreta e transforme para correta. Essa é a quarta questão que você vai fazer dessa forma. Tá bom?